Olá, rico dia para você. Eu sou Nara Miller. Estou aqui hoje para falar das comprovações científicas que as emoções, elas são, principalmente as negativas, são um indicativo que as doenças têm uma relação direta. Tá? O pessoal está começando a chegar devagarinho. Fico bem contente com a presença de todos. Para mim é uma tremenda alegria poder socializar essas informações e trazer uma vida mais rica, mais com sentido, maior impacto, tá? O impacto do reempoderamento pessoal, tá? E que é uma coisa que não tem preço, a gente se sente super bem quando se percebe, sentindo a vida, percebendo a vida, vendo a vida no fluxo, né? No fluxo do crescimento, da abundância, do bem-estar. E eu quero dizer para vocês que a minha história com a Livre da Dor, com a EFT, é uma história de 2010, já tem 7 anos. E desde então eu tenho ajudado muitas pessoas a entrar nesse melhor bem-estar para poder ter mais energia, menores incômodos, maior alegria de viver, maior entusiasmo, né? Se quiserem compartilhar com seus amigos, é só clicar no bonequinho que fica embaixo à esquerda. Tem um bonequinho ali no live, pode compartilhar, né? Um bonequinho com sinal de mais. Tá? Podem convidar seus amigos, conhecidos, porque essa live é muito importante. Eu vou falar de comprovações científicas, vou falar também como usar EFT para reverter quadros de doenças. E nós vamos fazer, óbvio, sequências de EFT para termos melhores resultados nas nossas vidas. E aí, podemos seguir avante, né? Tocar a vida. Oi, Maritana, como é que tá? Beijo para ti. E a nossa vida, ela pode ter mais alegrias e nós podemos estar com menos preocupações, né? Porque, que amor, as questões da saúde, elas são questões que a gente não pode deixar para lá. Ontem eu falei que a saúde ou a doença são sinais do nosso corpo. Se a gente está saudável, não significa que a gente... se a gente não tem uma doença, não significa que a gente está saudável, ok? Então, bacana é prevenir, usar de forma profilática alguma técnica que possa nos dar maior bem-estar. E hoje eu quero falar para vocês sobre a questão de como os eventos do cotidiano... Oi, Iriana. Os eventos do cotidiano podem nos adoecer e eu vou trazer aqui algumas comprovações científicas. Por exemplo, o Instituto Albert Einstein tem um monte de informações a respeito disso e uma série de outros especialistas também. Então, quero falar um pouco sobre isso e depois nós vamos fazer sequência de EFT. Se tiverem alguma pergunta, pode deixar para o final. E se ainda não se cadastraram no meu canal do YouTube, fique à vontade, né? Depois do youtube.com/naramuller com 2 L's. Vão lá, se cadastrem e aproveitem todo o material. Eu tenho eu estou tentando lembrar o número de vídeos que eu tenho lá. Eu estou com quase 170 vídeos, ok? Para vários objetivos. E aí você vai poder... Oi, Samantha, como é que tu tá? Minha ex-aluna, como vai? E você vai poder se sentir melhor, né? Tá mais no controle da sua vida, um controle positivo, a posição de co-criador do seu bem-estar, da sua boa saúde. Então, o que eu vim falar hoje aqui é como o corpo reage aos eventos do cotidiano. Tudo começa por um evento estressor, ou seja, acontece alguma coisa que me gera um estresse positivo ou um estresse negativo. Nós vamos focar no estresse negativo, que é aquele que pressiona, aquele que tortura, aquele que insiste.
tá? Em nos gerar um desconforto. Bom, a partir disso, nosso cérebro mais instintivo, na região, nós temos 3 cérebros, né? Mas o cérebro mais instintivo, que é aquele responsável por bater ou correr, é responsável pelos reflexos, é responsável realmente pela sobrevivência nossa, né? Ele tem o comando de produzir nas suprarrenais o cortisol. E esse cortisol, eles têm uma série de funções, okay? Quando ele é produzido nos níveis adequados, nós temos energia, nós temos disposição, nós temos condições de fazer as coisas, porque temos açúcar disponível, nós temos condições de nos mantermos ativos, mas quando a superprodução desse cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse, ou seja, quando a pessoa está estressada, ela está com um alto nível de cortisol no sangue. Bom, o que isso gera para o corpo? Vai aumentar o batimento cardíaco, para que eu possa, assim, irrigar melhor todo o meu corpo. Eu vou produzir mais açúcar livre no corpo, tá? Então, aí vocês já começam a apreciar que doenças estão surgindo. A pressão alta, a diabetes, com a continuidade. Claro que se é um evento que parou e a gente conseguiu reencontrar o centro com alguma técnica, né? A gente conseguiu se estabilizar com alguma técnica, ou o corpo não está saturado dos processos repetitivos de estresse, o que vai acontecer é que o corpo vai reencontrar seu equilíbrio. Mas quando os processos de estresse são contínuos, essas pressões, essas questões prolongadas acontecem por tempos, por tempo que cada corpo vai ter um limite. É isso que eu vou ter que dizer para vocês. Não tem como saber qual é o limite de cada corpo. A gente até considera, somos todos seres humanos, temos mecanismos iguais, mas a gente está sob uma série de fatores ambientais, internos e externos. Então, aí o interno é o que a gente já carrega de outros traumas, como a gente já pensa a respeito dessas coisas anteriormente e como isso se soma a eventos anteriores. Cada pessoa tem uma tradução diferente sobre como vai reagir a um estresse. Então, dentro do estresse, aqui do lado eu tenho uma colinha, né? Para eu poder falar, olha, se eu for falar todas as doenças que aparecem com estresse, vocês vão surtar. Mas assim, eu posso dizer que existem 4 grandes áreas: o corpo, a mente, emoções e comportamentos. Falei da questão da diabetes, falei da questão... e essa diabetes, ela acontece para a gente ter energia para reagir aos eventos, certo? Mas também vai lá e vai liberar gordura no sangue para a gente ter energia para se movimentar. Então, a pessoa pode tanto ter perda de massa muscular, como pode ter ganho de peso, porque daí quando vai gordura, vai água junto, tá? Tanto tem a retenção de líquidos. Para o corpo, a dor de cabeça é a questão do evento que fica passando e passando e passando, que você quer resolver, mas não sabe como, que você quer resolver, mas ainda não está pronto para resolver, ou porque a outra pessoa nunca se redimiu, né? Esses assuntos, essas doenças, elas abrem muitos temas. Até quem for no meu canal do YouTube vai ver que eu tô com uma série metafísica da saúde, que eu falo de uma série de doenças, quais são as condições que estimulam essas doenças e como fazer EFT para reverter o quadro, a gente ter uma melhor saúde, um melhor bem-estar agora, tá? Mas falando especificamente do que desencadeia essa produção de cortisol, é ligado, então, no corpo, falei da pressão alta, falei do diabetes, falei da dor de cabeça. A infecção é controlada pelos níveis de cortisol também, né?
E do ponto de vista metafísico, é uma irritação guardada. Imagina, quando a gente diz assim, é uma infecção na garganta, mas o teu sangue está passando pelo corpo inteiro, na verdade, teu corpo inteiro está inflamado. Então, está aparente na garganta, está aparente num órgão X, mas é o corpo inteiro, porque é o rim está filtrando aquele sangue, né? Tu está excretando a urina, tu está suando, tu está levando aquele sangue pelo corpo inteiro com os anticorpos. Então, o teu corpo inteiro está mobilizado no processo. Músculos tensionados, claro, quando um evento nos agride, o corpo se contrai como forma de defesa. Distensões musculares, excesso de contração, acaba gerando a distensão muscular. Fadiga, a pessoa o tempo inteiro contraída, ela fica cansada, o corpo se cansa. Irritações na pele. Oi, Yara, como é que tá? Tudo bem? Então, nós estamos ainda falando só dos fenômenos que acontecem no corpo, quando esse estresse e os níveis de cortisol. Eu nem estou falando da questão de eu ter um hormônio no corpo sendo produzido e onde ele se aloja. Não estou falando disso, eu estou falando das consequências da gente estar sempre no estado de defesa. A gente vai produzir o cortisol e todo o sistema que o cortisol abrange, onde ele entra, onde ele interfere, né? Por enquanto falando do corpo, depois nós vamos falar de mais 3 áreas. Então, irritações da pele. A pele, pela metafísica da saúde, é o limite do corpo, né? É ligado à defesa, é ligado à questão do um ambiente agressivo. Então, a pele vai tentar demonstrar essa defesa. A falta de ar, porque ar é vida, é amor, né? O ar, quando entra nos pulmões, é o amor, a vida. Então, aquela coisa da respiração, ela fica mais curta por medo. Vocês já viram uma pessoa com medo, que a respiração ela fica ofegante, tá? E a pessoa não tem um processamento cerebral adequado, ok? Então, aí, na mente, a pessoa está sempre preocupada, porque ela está em estado de defesa. O raciocínio fica confuso, porque o estado de defesa é sempre prioritário no corpo, então a pessoa não consegue se concentrar em outras coisas, acaba fazendo más avaliações sobre as coisas, porque quando a gente está no estado de defesa, tudo é agressivo e o tudo não existe, a ausência e o tudo não existem. Tá? O que nós temos são condições que se alternam e a gente, estando fora do domínio do medo, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Então, a gente acaba fazendo más avaliações, acaba tendo pesadelos, porque passou o dia inteiro no estado de defesa, depois de noite o corpo, para desestressar, vai manifestar nos sonhos também esse estado de defesa, circunstâncias que não consegue resolver, situações agressivas, né? Vai aparecer sonhos dos mais diversos tipos, em que a pessoa acorda muitas vezes ofegante, cansada, estressada, acorda mais cansada do que quando foi dormir, né? Indecisão, porque onde a gente está no estado de defesa, como decidir? A gente fica mais negativo, a gente fica menos otimista com relação às coisas, fica tomando decisões apressadas para se livrar do problema de uma vez. Que uma vez estava falando sequência de FT com uma conhecida minha, eu dizia para ela, usa a técnica da carta de desabafo, tu vai lá, escreve tudo que está te incomodando. E, oi Nádia, tudo bom? Escreve tudo que está te incomodando, depois você vai bater nos pontos, lendo a carta. Né? E ela disse, tá, e aí, quando é que eu queimo? Quer dizer, louca para se ver livre do problema, sendo que aquela circunstância trouxe um momento para ela cuidar dela. Né? Não é que a gente vai ficar adorando, ai, que bom que eu tenho um problema, que bom que eu estou estressado. Né? Não é esse nível, ok? É diretamente
dá um tempo para cuidar das suas próprias questões e depois tocar o resto do dia normalmente. Então, se a pessoa ela está louca para se ver livre do problema, significa que aquilo está agredindo ela. A interpretação dela é que existe uma agressão e na parte mais instintiva dos seres vivos é fugir do processo. Então, toma a decisão rápida para não estar mais naquele problema. Bom, comportamento, né? Falei do corpo, falei da mente e agora eu vou falar do comportamento. Propensão a acidentes. Claro que tu não está conseguindo te concentrar nas coisas e a tua energia está toda no estresse, está toda no ou bater ou correr. E aí fica mais propensa a sofrer acidentes, porque não está no aqui e no agora, ela está no evento estressor. Pode ter perda ou ganho de apetite. O ganho de apetite, a pessoa tenta engolir o evento estressor, ela tenta, é um mecanismo para tentar se ver livre. Então ela vai com a comida tentar botar para baixo o evento estressor. Ou então perder o apetite, se negar a deixar passar. Então daí também não passa na garganta. O desinteresse sexual é porque o foco da pessoa está totalmente na defesa, então não sobra energia para pensar na libido, para ter a libido, para desenvolver a libido. O alcoolismo, fumo e drogas são todos aliviantes de uma tensão, de uma pressão, e realmente geram esse alívio pela química produzida e instalada no corpo pelo uso das drogas lícitas e ilícitas. Então é uma tentativa de alívio, tá? E realmente funciona. Então o que a pessoa está precisando fazer? Aliviar os eventos com uma técnica FT excelente para isso, e ela não vai ter mais a necessidade de usar essas bengalas. Tá? A inquietação é porque realmente está a condição da pessoa é de estar na atitude de bater ou correr, ela está na parte instintiva, então ela fica inquieta, ela fica louca para ir para a próxima etapa, ela fica louca para ficar com adrenalina, para ir se livrar do problema. Insônia, claro, tanto pensa numa coisa que o sono vai embora. Tá? Em vez de relaxar, fica tenso. Em vez de aproveitar a noite de sono para refazer as energias, como está na condição instintiva de defesa, como vai relaxar se precisa se defender? Porque o sono, tu desliga um monte de órgãos do teu corpo, tu faz o teu corpo ficar a noite inteira. Tu não tem um controle 100% do corpo, nunca vai ter, mas à noite tu tem menos ainda. Então, como vai entrar num estado de relaxamento se a pessoa está preocupada, tenso, ela está focada na parte instintiva dela? Então, falei do corpo, da mente, comportamento e vou falar agora a nossa última parte que são as emoções. Ok, evento estressor, o que pode gerar? Medo, já falei do domínio do medo. Né? O medo de ser agredido de novo, o medo de passar por aquele processo de novo. Né? O medo que aquilo lhe faça mal, o medo que aquilo lhe tire do centro, lhe tire da situação de controle sobre a vida. Tá? Então, a pessoa pode ficar apático como uma forma de fugir do problema, desligado, desatento. Perda de confiança e medo são questões semelhantes. Eu tenho medo do mundo, então eu não confio. Okay? Ansiedade é o medo do futuro. Então, quando a pessoa está no estado de ansiedade, está num aumento da ansiedade, ela está dizendo as entrelinhas: eu não acredito que eu vou ser suprido na medida das minhas necessidades quando o evento vier. Então, assim, o importante nisso tudo é que, indiferente
do estado que a pessoa tenha. A irritabilidade também é uma condição emocional, a pessoa explode por qualquer coisa, e a síndrome de burnout, ela vem dessa questão da irritabilidade, ela está sempre no estado que ela tem que se defender, então ela está sempre irritada, qualquer coisa faz ela explodir, com ou sem razão, é motivo para estourar, é motivo para desencadear a irritabilidade, ok? A depressão é a sensação, já que eu tenho esse evento agressivo, tentei um monte de coisas, nada deu certo, aí eu paro de fazer qualquer coisa, o corpo entra em processo de desligamento, então é como se a pessoa estivesse vivendo no piloto automático, ela faz as condições. Oi, Ana Maria, ela faz as coisas no dia a dia, mas ela faz no piloto automático e é porque ela não sabe mais o que fazer para se sentir melhor. Então, o corpo para, né, dá aquela preguiça, daquela languidez, daquela falta de ânimo. E na verdade ela está desconectada, que sempre existe alguma possibilidade, talvez a pessoa não tenha experimentado, ok? Então, depois desse quadro aí, como o estresse gera doenças, e é um monte de doenças, né? A questão do estresse no dia a dia é bem comum, e o problema é a prolongação desse estresse, por quanto tempo eu vou ficar estressado, né? Como eu interpreto esses eventos também faz toda a diferença, né? E o estresse, ele sempre tem por trás a condição que eu preciso me defender de algo que está me agredindo, né? Então, é ligado diretamente à condição de vítima, que se eu estou nessa condição vibracional, eu também acabo atraindo mais vitimações do universo, e tudo isso só para que eu possa entender o sinal e mudar minha atitude. Mas se eu estou acostumada a fazer a coisa de um jeito, como eu vou mudar de atitude? Bom, eu trago hoje a técnica EFT, que é norte-americana, que eu uso há 7 anos. Me livrou de uma bursite e depois de uma série de questões emocionais que existiam por trás. Eu continuo usando essa técnica há 7 anos para outros objetivos. É uma técnica que traz centramento para o teu corpo. Tu pode te auto-aplicar, não tem contraindicação, qualquer faixa etária. E tu tem formas de medir. Então, nós vamos fazer um exercício de EFT e depois vamos fazer EFT juntos, sempre com espaço para vocês poderem praticar junto comigo, tá? Então, eu quero que primeiro respirem fundo e solta. Quero que feche os olhos e quero que vocês vão na idade entre 6 e 9 anos, onde vocês passaram por uma situação que não conseguiram resolver. Uma situação que não deu certo. Se não tem memórias tão antigas, não tem problema, pode ser algum evento de poucos dias atrás, mas os eventos mais antigos, eles são a origem que outros eventos depois vieram, tá? Se a pessoa não tem os registros ou não está acessando os registros mais antigos, pode fazer com registros mais atuais, em que houveram situações que as coisas saíram de controle, tá? Que não deram certo. Esses são sinônimos. Saiu de controle, não deu certo, eu me senti menos, me senti por baixo. Okay? Localizado esse evento, tem que ser um só, tá? Depois vocês podem fazer uma coisa para outros eventos até zerar os sintomas. Que emoção que vem? É medo, é ressentimento, é angústia? Se não consegue caracterizar a emoção, a cena de que as coisas saíram de controle, tentem detalhar. É colorida, é preto e branco, tem movimento, tem uma fala, o que a pessoa disse que você nunca esqueceu, ou que foi agressivo, a fala foi agressiva, a atitude foi agressiva.
Pode ser coisas das mais simples às mais complexas, não tem problema. Respira fundo e solta. Quando você pensa nesse evento, aonde você sente ele no seu corpo? É no seu tórax? É na sua perna? É nas suas costas? É uma pressão? É uma ardência? Porque se existe imagem de um evento desconfortável, significa que o evento ainda está no corpo, gerando desconfortos, malefícios e interferindo na taxa de estresse diário. Hein? Respira fundo e solta. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o ponto de karatê, no ladinho do minguinho. Usa 2 dedos, toques suaves. Então, repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha essa memória desse evento que saiu de controle, foi totalmente desagradável. Não gosto quando coisas saem de controle. Me deixam fora de mim. Eu escolho honrar esse evento que saiu de controle. Mesmo que eu tenha essa sensação em mim que o evento saiu de controle. Não gostei do que aconteceu. Eu escolho honrar essa sensação dentro de mim. Mesmo que eu tenha em mim esse evento que saiu de controle, eu escolho honrar esse desconforto que ainda habita em mim. Topo da cabeça é o ponto da junção dos ossos da cabeça, na moleira. Se não for exatamente no ponto, não tem problema, tá? Vai chegar ao resultado do mesmo jeito. Eu tenho essa memória do evento que saiu de controle. Entre as sobrancelhas. Não gosto de pensar nessa memória do evento que saiu de controle. Canto do olho. Esse desconforto em mim com esse evento. E embaixo do olho. Essa memória ainda em mim. Embaixo do nariz. Apesar do tempo que já passou. Embaixo da boca. Eu não gosto de falar sobre esse evento, osso da clavícula, mas existe uma imagem lá, embaixo do braço. Esse desconforto em mim, topo da cabeça. Tudo isso por causa desse evento. Entre as sobrancelhas. Eu fico imaginando se seria possível eu mudar essas condições. Canto do olho. Eu fico imaginando se seria possível, embaixo do olho, apesar desse evento que saiu de controle, embaixo do nariz. Eu perceber que a vida segue mesmo assim, embaixo da boca, mesmo que esse evento tenha sido desagradável, osso da clavícula. Eu escolho seguir em frente mesmo assim, embaixo do braço. Mesmo que a vida tenha se mostrado desconfortável, topo da cabeça. Eu escolho me sentir segura aqui mesmo assim, entre as sobrancelhas. É seguro me sentir bem aqui? Canto do olho. Nada de mal vai me acontecer se eu estiver aqui. E embaixo do olho. É seguro estar aqui. E embaixo do nariz. É possível me sentir bem aqui, apesar do que eu vivi. E embaixo da boca. É seguro eu ter e receber o bem da vida.
osso da clavícula. É seguro interagir com a vida? Embaixo do braço. Eu aceito interagir com a vida e receber o bem que ela tem para mim. Respira fundo e solta. Agora é bacana reapreciar a cena do evento que saiu de controle. Como está essa cena? E perceber se houve mudança ou não houve mudança. Então, assim, como seria o ideal fazer o próximo passo agora da EFT? A gente está quase terminando essa live. Se também quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Mas enquanto o pessoal está pensando se vai fazer alguma pergunta ou não, não se cabulem, tá? Que talvez seja dúvida de outros também. O interessante é que vocês façam a técnica da carta desabafo. Pega esse evento que saiu de controle, descreve ele em detalhes como se estivesse contando para o seu melhor amigo ou contando primeira vez para alguém com a maior riqueza de detalhes possível que você tem. E por que é importante fazer isso? A EFT é uma técnica bacana e quanto mais detalhado, melhor. Quanto maior a preciosidade do tema, quanto maior a intensidade das emoções, melhor para a gente ir na origem e remover o que não está ajudando você a se sentir seguro aqui, relaxado aqui, aberto para receber da vida, porque quando a gente está contraído, a gente não recebe o ruim, mas a gente também não recebe o bom. Tá? A gente está só na defesa, a gente não acessa o ruim, mas também não acessa o bom. Tá? E tem muita coisa boa aí na nossa saúde que pode acontecer. O corpo tem poder de autocura. É só ver o que acontece quando sem querer nos cortamos, quando nós temos qualquer coisa acontecendo no nosso corpo, as células se renovam, trocamos as células do corpo a cada 2 anos, então o corpo tem esse poder de autocura. O que está precisando somente é aliviar os níveis de estresse que são relacionados a esses eventos que ainda residem no nosso corpo, apesar de já fazerem parte do passado, são eventos passados. Então, nós estamos aqui, todos juntos, para aliviar essa carga de estresse, para nos sentirmos mais centrados apesar do mundo, porque o centramento nunca é fora, é sempre dentro. Tá? A paz é sempre dentro. O alívio do estresse é sempre dentro. Então, eu agradeço a presença de todos. Entre no canal do YouTube, www.youtube.com/naramuller, Nara Muller com 2 L's. E aí vocês vão acessar muito mais. Amanhã eu vou fazer nova live, meio-dia. Convide seus amigos para receberem esse bem-estar. Quero cada dia tratar um tema diferente ligado à saúde. Tá? A saúde ela não é só física, tem a saúde financeira, tem a saúde mental, a saúde emocional, a saúde familiar. Tá? Tem muito assunto para a gente tratar aqui. Estou só na saúde física ainda, né? Nessas primeiras lives, mas tem muita saúde para eu trazer para vocês e para vocês espalharem pelo mundo. Um rico dia para você, agradeço a presença de todos e até amanhã, meio-dia. Tchau!